Vamos lá, meus irmãos. Nosso 10º dia de aula. Graça e paz mais uma vez. Amém. Graça e paz. Hoje nós estamos iniciando o nosso 10º dia de aula. Semana que vem será a nossa última aula, 11ª. Precisamos fazer 11 aulas para concluir essa matéria. E, como é costume, eu quero ler aqui um texto com vocês. Juízes 21, 25 e Ruth, capítulo 1, versículo 1. Livro de Juízes, capítulo de número 21, versículo 25. Como é costume, todas as nossas aulas são gravadas, para que tanto vocês possam utilizar, quanto nós possamos também abençoar outras vidas e outras turmas no futuro. Tá bom, meus irmãos? Juízes, capítulo 21, versículo de número 25. Ok. Sim. Quer ler para nós, Júnior? Ok. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada um lhe fazia o que parecia certo. Olha, essa é uma frase bem comum que nós vamos ver no livro de Juízes. Semana passada nós concluímos Samuel e passei rapidamente no último bloco sobre Juízes. Hoje vamos dar mais uma pincelada em Juízes e o livro de Ruth. E agora, Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1. Pode ler para nós, Júnior? E aconteceu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, e seus 2 filhos. Ótimo. Então, pode perceber que o livro de Ruth é uma continuação do livro de Juízes. Pelo menos entendemos que o livro de Ruth ele acontece durante o período dos juízes. E eu quero... Há uma ligação, né? Uma relação. Há uma ligação, pode ver. Ó, na época dos juízes, né? Exatamente, ó, na época dos juízes houve fome na terra. Verdade. Os mesmos problemas, os mesmos dilemas. A fome acontecia nos impérios antigos. Nós vemos isso, inclusive, nos dias de Abraão, que por 2 vezes ele vai buscar socorro por causa da seca em terra estranha. Nós vemos também que o povo de Deus vai para o Egito, porque houve um período de muita seca e fome sobre a terra, e o grande servo de Deus, José, foi aquele que abençoou a nação de Jacó, a sua própria parentela e todas as demais nações daqueles dias, salvando-os da fome e da miséria, porque de fato ele recebeu de Deus sabedoria, graça e discernimento para poder dar uma solução para aquele problema. E o livro de Juízes vai mostrar também uma coisa bem curiosa, que havia períodos de ciclos entre eles. Só que a fome em Juízes não necessariamente era por causa da seca, ou pelo menos não a maioria das vezes, mas era em virtude do pecado. Era em virtude do pecado. Não era algo literalmente natural. O motivo da fome no livro de Juízes, ou da privação, ou do sofrimento, era porque o povo se esquecia de Deus. E esse é o ciclo. Eles se esquecem de Deus, começam a pecar, constrói os seus altares, os seus ídolos, vem o inimigo, se levanta contra eles, vence eles, escraviza-os, surra-os, colocam toda a nação sobre uma condição de escravidão ou de muito sofrimento, e aí eles oram a Deus. E aí, ao orar a Deus, Deus ouve a oração e levanta um juiz para libertá-los das mãos dos opressores, e o ciclo vai se repetindo durante aquele período bem longo. E num dado momento, acontece essa história que é registrada no livro de Ruth. E eu queria só parafrasear aqui 2 frases
teve um obreiro da nossa igreja, o Felipe Reis, que pregou, certa ocasião, uma mensagem linda sobre o livro de Ruth, e ele abordou um assunto, e ele disse para mim a frase que eu jamais me esqueci, e a frase é a seguinte: quando falta pão na casa do pão. Porque eu não sei se vocês sabem, o nome Belém, né, no hebraico, a tradução para Belém é casa de pão. No hebraico não tem padaria, não existe essa terminologia. Muitos, por exemplo, Betel, Belém, geralmente o judeu, quando ele vai falar açougue, para nós é o açougue, para eles é a casa de carne, seria mais ou menos essa correspondência, né? Então, Belém, né, recebe esse significado, né? E é bem interessante que ele pregou essa mensagem, uma mensagem baseada no livro de Ruth, e ele trabalhou sobre isso. Quando faltou pão na casa do pão, né? Porque faltou pão aonde? Em Belém, né? Que é a casa do pão, tá bom? E a primeira frase é essa, né? Pode ver que tem vezes que parece que está faltando pão na casa do pão, né? Parece que está faltando, né? Mas na realidade nós sabemos que Deus ele sempre criará escape e sempre nos dará uma resposta. E a segunda frase que eu queria trabalhar é uma mensagem que, em cima disso, eu preguei no final do ano, no culto de virada, agora. Eu preguei uma mensagem e, por acaso, eu trabalhei em cima de quando os reis magos eles vão para Jerusalém, chegam lá para Herodes e perguntam onde nasceria o rei dos judeus, e ali os escribas pesquisam nas profecias e chegam à conclusão que é em Belém de Judá. E aí a mensagem que eu preguei foi o oposto, né? É que na casa do pão nunca falta pão, dando uma ideia de que Jesus é o pão vivo de Deus. Na casa do pão, né? Ou seja, na cidade de Belém, nasceu o pão vivo de Deus para nós. Então, é interessante que Jesus ele nasce em Belém, ele nasce na casa do pão, e ele é o pão vivo de Deus para nós. Tá bom? Deixa essa breve reflexão para os meus irmãos. Tá joia? Amém. E agora vamos lá, vamos para o livro, meus irmãos. Vamos para o livro, né? Eu quero agora compartilhar aqui os slides com vocês. Eu quero só dar uma breve recapitulação. Hoje a gente vai fazer um link entre Juízes e Ruth. E depois nós estaremos indo para os demais livros históricos, que será Samuel, Reis e Crônicas. E assim a gente fecha, né, esse módulo. Como eu disse, na 11ª aula eu concluo os demais livros. Mas só para a gente recapitular um pouco, porque, como eu disse há pouco, o livro de Ruth, ele não é um livro que contrasta contra o livro de Juízes, necessariamente. Ele é um livro que completa o livro de Juízes. Por quê? No primeiro aspecto, quando nós entendemos o livro de Ruth, eu não sei se vocês se lembram do livro de Ruth. Você se lembra do livro de Ruth, irmão Júnior? Eu li pouco o livro de Ruth. Sei da história e tal, mas de Boaz, casa com Noemi, toda, ela casa com um gentio, né? Então, tem toda essa trama, né, que representa também Cristo, etc. Isso. Mas eu, sinceramente, eu não me contive muito nesse livro. Durante eu li a Bíblia, mas li assim algumas vezes, mas não dei tanto valor como os outros, né? A gente lê Samuel, lê Reis e tal. Mas eu Entendi. li Então, mas você já deu uma síntese do que o livro é. Nós estaremos nessa introdução, e eu estou perguntando porque é bom
saber se o irmão tinha, né, o conhecimento, e eu imaginava que sim, mas muitas vezes alguns detalhes de alguns livros nós simplesmente lemos, mas não retemos ali certos, vamos dizer assim, certos acontecimentos, né? Por exemplo, se nós simplesmente começarmos uma leitura e não percebermos que na época dos juízes houve fome na terra, e você não se recordar que o período dos juízes vem logo depois do período das conquistas. Vem o período das conquistas de Canaã com Josué, e logo depois da morte de Josué, inicia-se o período chamado período de juízes. Então, se a gente não percebe esse detalhe, nós não conseguimos colocar ele na história. E é interessante que o livro de Ruth, olha só que interessante, o livro de Ruth, na Bíblia hebraica, ele está junto com os livros poéticos, os escritos. Livros escritos, né? Por quê? Olha que interessante, porque quando nós lemos o livro de Ruth, ele se apresenta, como o professor Ribeiro e a professora Márcia comentam, ele se apresenta como se fosse uma novela, quase como um enredo. Então, ele é gostoso de ser lido porque ele tem uma introdução, aí logo depois fala de Noemi e Ruth, que eles estão vão para Moab. Lá em Moab há uma tragédia e depois há um regresso. E nesse regresso, ela sai da sua terra natal, Noemi, junto com seu marido e filhos. Mesmo diante de uma situação de fome, dá para ver que eles tinham uma certa posse, porque eles têm como sair da cidade e vão para lá. Chega lá, os filhos casam, mas o marido morre e os filhos morrem, sobram as 3 viúvas. Ou seja, que coisa horrorosa. E agora, então, elas estão regressando, como 2, no caso, viúvas, porque uma resolve voltar para a família dos seus pais e uma dessas outras moabitas diz, não, eu não vou voltar, eu vou te acompanhar, eu vou te seguir e eu vou realmente estar do teu lado. Tanto é que a gente já vai ler o versículo-chave, né? E então aí começa a história dessa mulher, que num primeiro momento é uma favorecida, é uma mulher feliz, e de repente ela se torna uma mulher, eu diria, totalmente amargurada, uma mulher literalmente muito abatida, uma mulher onde ela tem um dilema profundo agora na sua vida, porque o nome de Noemi significa alegria, prazer, e de repente ela mesmo, depois quando ela regressa, ela fala, o meu nome agora é Mara, é amargo, porque Deus se esqueceu de mim. Só que, na realidade, na casa do pão, nunca falta pão. E aí é a grande beleza desse livro, porque aí vem a história de Boaz, vem a história de Ruth, e aí há o casamento de Ruth com Boaz, e aí nós entendemos o propósito desse livro. E aí o livro termina de uma forma bem maravilhosa, e ali o escritor, inclusive, que finaliza o livro, dá uma ideia de que ele conhecia muito bem toda essa história e possivelmente ele estava escrevendo com um certo conhecimento de causa. Nós acreditamos que o escritor do livro de Ruth é Samuel, e então a gente já vai trabalhar nos detalhes já já. Mas a síntese do livro é essa. E quando eu falava há pouco, num primeiro momento parece que é um livro de contraste, porque o livro de Juízes é um livro onde o povo de Deus vive esse ciclo de derrota, sofrimento, intercessão pedindo perdão e buscando o socorro de Deus, e depois o livramento por meio de um ungido, de um juiz. E é esse ciclo durante 300 e poucos anos. Já o livro de Ruth acontece num outro contexto, porque agora não é o povo de Deus. O livro de Ruth agora é a história, né, de uma moabita, que ela não era uma hebreia, e de fato ela tem uma outra postura que não é a postura do povo de Deus. Então, na realidade, esses livros eles se completam, mostrando que, mesmo naquela história, a misericórdia de Deus sempre estava trabalhando ali no meio do povo de Deus. Mesmo que
o povo de Deus se esquecesse de Deus, Deus ele era bondoso e misericordioso para estar trazendo o povo de volta à presença dele. E então o livro de Ruth mostra como Deus ele é inclusivo, porque se ele foi misericordioso com o seu povo, porque ele não seria um com as outras nações. E o mais maravilhoso de tudo é que ao terminar o livro de Ruth nós notamos que ela é uma das ascendentes de Davi, ou seja, no sangue de Davi tinha o sangue de uma moabita. Então, isso é fantástico quando a gente para pensar. Então, ela foi literalmente, Ruth foi a avó de Davi, e Raabe, que era de Jericó, era uma bisavó de Davi. Olha que fantástico. Então, no sangue de Davi, elas são ascendentes, ou seja, antes de Davi nascer, vem antes, porque depois vem os descendentes de Davi, né? Salomão é descendente de Davi, que vem antes é ascendente. Então, a Raabe é a bisavó que vai gerar Boaz, ou seja, no sangue de Boaz há um sangue cananeu. E depois Boaz casa-se com Ruth, que é uma moabita. Então, no sangue de Davi vai ter essa, eu diria, essa característica de uma bisavó de Jericó e de uma avó, que é uma moabita. E detalhe, esses dois povos foram povos opositores a quem? Ao povo de Deus. Isso nos faz lembrar que a exclusividade que a gente muitas vezes vê que o povo judeu se envereda é uma grande falácia, porque o próprio Deus separa Abraão de Ur. Abraão, ele era um pagão, ele vivia no meio de pessoas pecadoras, e Deus o separa para que dele ele seja pai de uma nação abençoada e pai de muitas nações. Logo, a nação de Israel não tem essa primazia do privilégio porque são melhores, mas tem sim o privilégio da eleição porque Deus os escolhe por um propósito sagrado. E a gente vê aqui mais uma vez a história se repetindo, porque o grande monarca da história de Israel, o grande rei de Israel, a bisavó e a avó eram gentias. E vocês que estão estudando aqui conosco, sabe que o judeu sempre considerou muito essa questão da sua identidade, da sua origem, pelo ventre materno. Até hoje, o que é um judeu? Um judeu é alguém que nasce de um ventre sanguíneo, né? De um ventre de uma judia. Ora, mas então há algumas exceções? Sim, há. E aqui nós vemos duas grandes exceções. E a gente louva a Deus porque isso demonstra o seguinte: Deus sempre quis atrair as outras nações para ele. E se Deus teve misericórdia das outras nações, porque não teria com o seu povo. Tá bom? Isso é fantástico. Então, esse livro não é um contraste, porque quando nós lemos separadamente, parece que o livro de Juízes é um livro de um povo desviado que volta para Deus, e o livro de Ruth é de uma família piedosa que ganha ainda uma moabita. Mas, na realidade, é um livro que vai trabalhar, eu diria, se completando, tá bom? Beleza? Até aí? Okay. Tudo bem? Tudo bem, irmã Cleusa? Sim. Tudo, pastor, tudo bem. Quer fazer alguma pergunta? Não. Nenhuma dúvida? Não, pastor. Então tá bom. Se precisar, pode abrir, tá? Só tem uma observação, né, que nessa linha do tempo, o povo judeu, quando ele chega nesse período, depois da conquista, há uma certa estabilidade até das entidades, né? Há uma organização, ou seja, depois de peregrinar, há uma estabilidade, né? E justamente aí que eles começam, que na época que não tinha, né? Que não tinha ninguém, não tinha liderança, eles se perdem de novo, né? Eu ia deixar fazer essa pergunta depois, mas já que você entrou nesse ponto, Júnior, então eu já ia abrir os slides e eu preparei uma pergunta para vocês. Qual é a pergunta? Mas foi muito bem colocada a sua fala, porque, de fato, na estabilidade, houve aquela certa acomodação. Né? Esse povo, realmente, eles guerrearam, o povo de Josué guerreou, conquistou,
eles receberam seu território e agora eles estavam prosperando. E essa prosperidade, querendo ou não, trouxe a todos eles esse pseudo-conforto enganoso, que fizeram com que eles agora literalmente se esquecessem de Deus, como outrora eles tinham aquele desejo, né, porque eles precisavam conquistar a terra. E, de fato, é isso mesmo. Inclusive, eu ia fazer uma pergunta para vocês, né? Qual é a pergunta? Aliás, eu já vou fazer essa pergunta, porque já vai ter entrado mais alunos, e aí eu acho que vai ser legal a discussão. Mas me lembre de fazer uma pergunta, tá bom? Tá bom. Antes disso, deixa eu até fazer um comentário aqui para a gente compreender um pouco melhor o contexto de Juízes, de Ruth, para a gente entrar logo para o período de Samuel, porque com o livro de Samuel, mesmo Samuel sendo o último juiz, mesmo Samuel sendo adotado numa família sacerdotal e sendo um profeta, ali vai começar um outro período na história do povo judeu, que é o período da monarquia. E pode ver que esse período da monarquia, ele começa com Samuel, vai a Davi, ele se torna muito abrangente em Salomão, mas a monarquia, ela depois, com o filho de Salomão, que é Jeroboão, a monarquia entra numa nova fase, que é o reino dividido. Declínio, né? Isso, mas antes disso tem um outro fator histórico, que é o reino dividido. O reino se divide entre tribo do norte e tribo do sul. Então, na história do povo de Deus, temos essa característica. Saem do Egito, ficam no deserto, entram em Canaã, conquistam Canaã. Há um período de estabilidade, mesmo eles sendo povos, vamos dizer assim, tribais, mas há uma estabilidade. E depois dessa estabilidade vem o que a gente chama que é o período dos juízes, e por essa razão houve o declínio, e do declínio vem toda essa situação que eles oscilam, e vem depois a monarquia. Mas eu queria fazer uma explicação. Qual é a diferença, irmãos, entre uma tribo, entre uma cidade-estado e um reino? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o que acontece? Eles conquistaram Canaã, mas nesse momento eles já eram reinos, eles eram tribo, eles se tornaram cidade-estado. Como que ficou o povo de Israel? Para a gente entender um pouco melhor, porque é interessante essas terminologias, porque podem ver que dentro dessas características, a gente vai entender um pouco mais a economia do povo judeu e das cidades ali cananeias, como que era a sociedade, como era a religião, como era o mercado, o comércio. Parece bobeira, mas tudo isso influencia muito. Pode ver que quando você há pouco disse, Júnior, sobre que eles se estabeleceram, o que nós pressupomos? Que houve o quê? Houve uma prosperidade naquilo que eles faziam. Então, mas e aí? Qual é a diferença de tribo, cidade, estado e reino? Pode responder, Júnior. Bom, tribo quando eles não têm, eles vivem sem organização, sem liderança. A tribo tem até o pater família, né? Assim, na tribo, que é aquele clã, que ele faz tudo, todas as funções, e é respeitado da tribo, que decide, mas não é a organização que cria as entidades oficiais, que as legislação, enfim, define as funções, talvez na cidade-estado, né? E agora, o reino já é diferente, porque além de ser cidade-estado, porque é a cidade-estado que existia em outros países, mas tem rei, né? Tem a monarquia instituída, onde a figura do rei é a figura máxima, né? Que comanda aquela cidade-estado. E tem, depois do rei tem toda a hierarquia.
Muito jóia. Perceba que a irmã Cleusa quer fazer algum comentário, a irmã entendeu a pergunta? Não, pastor, eu estou só ouvindo aqui. Tá bom. Tá bom? Fica tranquila, viu, minha irmã? Não tem problema, não. Então, vamos lá. De fato, olha que interessante, né? Uma tribo é uma nação. Não deixa de ser uma nação. Abraão, ele era um seminômade que habitava em tenda e depois, com os seus descendentes, né, a gente pode dizer que ele não deixa de ser ali praticamente uma tribo. Uhum. Se a gente olhar numa perspectiva como uma família, um grupo, ele era de uma grande família. Mas essa tribo não deixa de ser uma nação. Olha que interessante. Sim. Uma cidade-estado também não deixa de ser uma nação. E um reino também não deixa de ser uma nação. Mas você bem colocou, Júnior, e eu estou falando tudo isso porque olha que interessante. Quando Conceito Israel... genérico, né? Hã? Um conceito genérico. Isso, são conceitos Nação. genéricos, exatamente. Então, quando nós muitas vezes olhamos 12 tribos de Israel, sim, eram tribos, mas não deixa de ser a nação de Israel. Sim, claro. Com Davi, vira o quê? Vira literalmente uma cidade-estado e um reino, Sim, sim. né? Claro. Pode ver. Não se torna uma cidade-estado na sua complexidade, porque a gente entende que uma cidade-estado, ela ainda, a definição melhor dela é que ela é uma nação dentro de outra nação que tem as suas próprias regras. Por exemplo, Jericó. Jericó é uma cidade-estado, porque ela estava ali dentro de Canaã e lá tinha outras várias cidades e cada um tinha os seus costumes, as suas leis e um não intervia no outro. Na cidade-estado, a gente entende que na antiguidade Como na tinha Grécia, né? exatamente na Grécia, Atenas são cidades-estados, né? Elas estão Atenas estava dentro da Grécia, Sim, Troia, Macedônia. né? Macedônia, mas elas tinham as suas leis, tinham os seus havia os seus códigos, elas estavam Sim, sim, naquele claro. território, mas se você fizesse algo de errado lá dentro, você era punido por aquilo. Então, olha que Sim. interessante. Mas a tribo também tem as suas leis. É que na tribo, no caso, olha que interessante, na tribo também há os seus líderes. Né? Pode ver que havia os líderes de cada tribo. Né? Caleb era o líder da tribo de Judá. Josué era o líder da tribo de Efraim. Então, há o líder. No entanto, o que acontece? A tribo ela não está literalmente fixa no território. Eles são moradores de tendas. Eles estão numa região, mas eles acabam vivendo como nômades, né? Pode ver. E a cidade-estado Itinerante, é né? quando ela se estabelece num lugar. E aí, onde Itinerante. você disse, né? Dentro desse lugar, ali já vira um território daquela nação, Se onde fixa, né? se fixa, exatamente. Pode ver que Davi, quando ele conquista Jerusalém, ali ele estava conquistando praticamente uma cidade-estado. Uhum. Né? Por isso que depois, quando ele passa a ser rei da nação de Israel, vira um reino. E o império? O império é quando esse rei ou esse reino conquista outros reinos e domina sobre eles, aí onde se torna um império. Eu estou fazendo esse comentário, irmãos, para que a gente possa entrar nos slides, porque olha que interessante. No período de Juízes, lembra que nós tratamos sobre o período do Bronze Tardio? O período do Bronze Tardio era conhecido como um período onde haviam muitas tribos e as pessoas plantavam, tinham seus gados e ali elas comercializavam. Mas olha que interessante, existia nações que elas eram mais evoluídas em tecnologia. Um exemplo disso era os filisteus. Uhum. Os filisteus estavam na frente de Israel sobre essa questão. Podem ver que as 5 cidades dos filisteus são cidades. E não são apenas cidades, mas são cidades regidas por governantes. Entendeu? Olha que interessante. Então a gente vê que Israel, no período dos juízes, ele estava vivendo nas tribos. Sim, não Mas tinha o organização próprio política, né?
Não tinha, exatamente. É E, muita ao política. mesmo tempo, olha como que isso como influencia na economia. Por que Claro. influencia na economia? Porque muitas vezes você tem o seu gado, você cuida do seu gado, você aumenta ele, você tem os benefícios do que o seu gado está te gerando, mas se vem um inimigo, você perdeu tudo. Entendeu tudo? Você não tem uma proteção, O você fica Estado, né? vulnerável. Tem Oi? tributo. Não tem Estado, não tem tributo para Você poder não tem uma proteção maior. estatal, né? E aí onde entra também, olha só que interessante, por isso que Israel, mesmo estando ali, mesmo eles tendo prosperado, eles acabaram, vamos dizer assim, não evoluindo tanto, eles ficaram naquela mesma situação. Prosperavam, viviam daquilo, mas quando vinha um inimigo mais forte, como por exemplo é o caso dos midianitas, dos Sim, moabitas, os sim. moabitas vinham sobre eles e pegavam tudo deles e os empobreciam. Saqueava tudo. Exatamente. Então, a sociedade naqueles dias, que era melhor organizada, ela podia também ter defesas melhores. Sim, um exército mais equipado. Exatamente. Tinha um líder nacional. E é por Sim. essa razão que, quando Deus levanta os juízes, aí onde entra. Eu vou fazer a pergunta agora: que tipo de pessoas eram os juízes? Qual era o papel principal dos juízes? Eles eram um papel sacerdotal? Qual era o papel principal de um juiz quando Deus levantava um juiz? Era julgar, né, o, os atos do povo, né? Então, você vê, a palavra juízes, a gente remete à ideia de julgar. Mas eles só julgavam ou eles libertavam o povo? Libertava também, né? Mas entre julgar e libertar, o que se destaca nos juízes, em todos os juízes de Israel? Cada um dos juízes que foram levantados, eles julgaram a nação ou eles libertaram a nação? Acho que libertaram, né? Então, na realidade, os juízes eles fizeram um papel mais de liderança. E nesse papel de liderança, é natural que eles também legislavam segundo os valores de Deus. É claro que nós notamos, por exemplo, que havia alguns juízes que não foram tão criteriosos, como é o caso de Sansão. Uhum. Pode ver que Sansão recebeu um chamado, uma vocação, e ele foi relapso com o quê? Com a lei sagrada. Porque aqui a gente tem que lembrar, irmãos, olha que interessante, há alguns comentaristas que vão dizer o seguinte, que eles recebiam um poder para libertar Israel, mas essa libertação ela era mais política, mais como um general, como um soldado, e que não necessariamente tinha a ver com a sua vida de fidelidade a Deus. Eu particularmente discordo É porque desse pensamento. o juiz eles fazia prevalecer a lei de Deus, o estatuto que Deus deixou. E o povo deveria seguir para não se desviar. Exatamente. Nós notamos uma coisa: não é o fato do juiz ser desviado que ele não tinha uma competência sagrada e ungida de levar o povo a Deus. Pelo contrário, podem ver que na vida de Josué, que foi, vamos dizer assim, o primeiro juiz e general da nação, os outros juízes eles se destacam mais como generais, como líderes carismáticos, alguns mais piedosos, outros menos. Sansão é o grande exemplo do relapso, mas depois, no último juiz, que é Samuel, nós vemos que ele era o quê? Muito piedoso, muito espirituoso, e também ele estava pronto para, se precisasse sair em campo de batalha, ele estava pronto. Pode ver que quando Samuel vai até Saul e Saul não cumpre com toda a ordem de Samuel, o próprio Samuel executa aquele rei ímpio, porque de fato não era para
se manter aquele rei vivo. Então, Samuel, é claro que nós não notamos ele como um soldado propriamente dito, mas ele estava disponível, se preciso fosse, agir como. No entanto, de Josué, o primeiro juiz, e Samuel, o último juiz, nós vemos que esse elo foi muito forte na sua espiritualidade. Agora, no livro de Juízes, eles não foram tão piedosos. Isso não significa que eles não conheciam a Bíblia e não sabiam da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos eles tinham esse dever. Por exemplo, a gente vai ver que na vida de Gideão, ele começa muito bem e depois ele se perde. Assim como Saul começou muito bem e se perdeu. Assim como o sacerdote ali começou muito bem, entendemos, e se perdeu. Assim como os dois filhos de Arão, Ofni e Finéias, começaram bem e se perdeu. Então, nós temos exemplos, assim, e vários exemplos nas Escrituras, que mostram essa característica, e eu estou só comentando sobre isso com vocês, meus irmãos. Aliás, Ofni e Finéias eram os filhos de Eli, Nabade e Abiú, que eram os filhos de Arão. Então, o que acontece? Estou falando tudo isso porque que tipo de juízes eles eram? Eles eram líderes libertadores, soldados de guerra, mas eles eram líderes e também que traziam o povo ao quê? À presença de Deus por meio da lei de Deus. Logo, eles julgavam a nação de acordo com a Bíblia, não como um sacerdote. Perceba, eles não fizeram papel sacerdotal. Porque o sacerdote, ele também acaba tendo essa característica de ser o juiz. Mas eles fizeram o papel de ritual, libertadores, né? De líderes, com características espirituais, trazendo o povo e guiando segundo os critérios de Deus. Por isso que também nós entendemos que essa característica desses juízes era um pouco diferente. É importante a gente distinguir isso, porque tem hora que a gente pensa que eles eram juízes do mesmo modo que são os nossos juízes de hoje. Do direito, né? Do direito, exatamente. E nesse caso eram líderes. No entanto, quando eu falei há pouco que alguns comentaristas vão falar que não necessariamente eles precisavam ter um vínculo espiritual, eu discordo. Por que eu discordo? Porque Deus sempre separou alguém de natureza espiritual. Se é a obra de Deus, ela nasce espiritualmente. Isso não quer dizer que a pessoa não possa se corromper. Pode ver que essa é a história, muitas vezes, do povo de Deus. Mas o sacerdote estava mais ligado à questão litúrgica, né? Do culto. Agora, acho que o juiz estava ligado mais à questão dos preceitos de Deus, né? Agora, uma pergunta. Antes de só antes de você fazer a sua pergunta, ele estava mais voltado, de fato, nessa questão da gestão mesmo, propriamente dito, de ser o líder, o executivo da nação, né? De ser aquele... por isso, pode ver que ele é o general, ele é o libertador, ele é o líder que conduz, e, ao mesmo tempo, ele vai pontuando, né, o que Deus espera e o que não espera. Então, qual é a pergunta? Então, é o seguinte, então eles tinham múltiplas funções. Por exemplo, nós também ele fazia a função judicial e a função executiva. Nós temos a figura do presidente, que é a parte executiva, executa. E a parte judicial é a questão de julgar, de caminhar o povo ao cumprimento da lei. O seu exemplo que você deu do executivo é exatamente, o juiz ele era o executivo da nação. Só que separado por Deus. Sim, por Deus. Mas é diferente do sacerdote, né? Agora, essa condução do povo estava ligado aos preceitos de Deus, a Torá, ou tinha também a lei cerimonial? E também era cumprido. Quando você entende Torá, você pega tudo. Não tem como você separar. Todo o contexto da Torá está ligado aos princípios espirituais, morais, cerimoniais, éticos, civis. Né? Sim, tudo. Envolvia tudo. Né? Envolvia tudo. Então, tá bom. Né? Tá bom? Beleza? Então, até aí? Tudo bem? Tudo bem, irmã Cleusa? Ótimo. Tranquilo? Muito bom essa parte. É interessante, porque... Olha que interessante agora, irmão Júnior e irmã Cleusa. E os demais alunos vão estar assistindo isso depois.
Pode falar, irmã Cleusa. Tá dando para entender? Não, deu para entender sim, pastor. Foi bem explicado. Tá, joia. O período do bronze tardio era um período que caracterizava, geralmente, esse período das tribos. Aquelas nações que já estavam vivendo o seu momento de cidade-estado, como era o caso dos filisteus e outras nações, eles, mesmo sendo contemporâneos a esses habitantes, no caso de Canaã, no caso das 12 tribos de Israel, eles já tinham domínio do aço. Então, eles já estavam desfrutando de um outro período da história da arqueologia. Mesmo vivendo no mesmo momento, eles já tinham acesso a essa tecnologia, então eles já eram precursores de uma, vamos dizer assim, de um acontecimento naqueles dias. Então, depois desse período que a gente chama... Civilizatório. Hã? Estava no auge maior de desenvolvimento civilizatório. Exatamente. Então, era como se eles já estivessem entrando num outro período, que na história nós vamos classificar como período do ferro. Exatamente. Interessante. O período Legal. do ferro é um período em que a história, e podem ver, por que eu estou gastando esse tempo aqui, fazendo essa explicação, irmãos, e gastando mais um tempo, que eu achei necessário gastar esse tempo aqui, porque na última aula nós trabalhamos sobre o livro de Juízes, mas foi muito rápido. E o que acontece? Eles tinham prosperado durante 300, 350 anos, mas eles ainda eram tribos. E essa certa tranquilidade, eles acabaram, vamos dizer assim, se mantendo ali como um povo agricultor e pastoril. E eles não alcançaram algumas outras tecnologias que fizeram com que, quando viessem os inimigos, eles perdiam. Se não fosse rudimentar, né? Exatamente, né? Então, olha que interessante, o fator da economia. Eles estavam prósperos, mas eles não se atualizaram na educação. Eles não se aperfeiçoaram naquela tecnologia. E o que acontece? Eles acabaram ficando vulneráveis às outras nações. Olha como a comodidade ela foi plena. Foi uma comodidade gerada pela prosperidade, sim, mas também foi uma comodidade gerada pelo quê? Pela uma certa letargia. Quando nós deixamos muitas vezes de buscar a Deus de todo o coração, a gente vai se acomodando em tudo. E muitas vezes a gente se acomoda espiritualmente, a gente se acomoda também na questão econômica, porque estamos prosperando, a gente acha que já não precisa mais crescer intelectualmente, e de repente vem o inimigo e quando vai ver a gente é engolido por ele. Por que eu estou falando tudo isso? O período do ferro que os filisteus viviam, por exemplo, que os povos da Grécia viviam, várias cidades, estados, principalmente do mar Mediterrâneo, que já estavam vivendo alguns momentos, o que acontece? Eles tinham o domínio do ferro, eles estavam anos-luz na frente, porque as espadas deles eram espadas de aço, enquanto as espadas e os arados dos hebreus eram de ferro. Então não dava para disputar. E o que acontece? Pode ver que eles acharam, olha como que nosso coração é enganoso, que se eles pedissem um rei e virassem reino, eles evoluiriam. Só que, olha como isso é falho e enganoso. Hã? Como as outras nações eles pensavam. Exatamente. Por quê? Porque já que as outras nações já viraram uma cidade-estado, e não só uma cidade-estado, mas um reino, logo, se nós nos tornarmos um reino, mas na realidade eles não... É isso que entra o engodo, né? E a gente vai ver isso em Samuel. Na realidade, o que eles precisavam era sair da letargia, eles precisavam voltar a buscar a Deus intensamente, voltar a estudar, voltar a se atualizar. Para quê? Para poder ter o quê? Disputar com as outras nações, pelo menos em pé de igualdade. Então, perceba como que isso é muito interessante, né? Porque agora, quando vai chegar lá nos dias de Josué, que inicia-se no reino estabelecido, perceba que o reino de Davi foi um reino bem abençoado, mas o reino de Saul quase sucumbiu. Era reino, mas quase sucumbe. Por quê? Porque a questão não é o reino e não é a cidade-estado. No caso da nação de Deus, a questão é a teocracia que está em primeiro lugar. É Deus sobre todas as coisas. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente começa realmente a lembrar de tudo isso, e a gente começa a dar o valor devido,
a gente começa a entender um pouco melhor aquele contexto do juiz. E olha que interessante, nós notamos também que essa apostasia foi geral, inclusive entre os sacerdotes, inclusive entre os levitas. Então, quando isso vira algo como uma bola de neve, a gente corre um sério risco, né? E Deus muitas vezes permite com que o sofrimento venha sobre o seu povo para que ele acorde, né? Porque de fato Deus na realidade, quando ele passa a ser o nosso grande legislador, ele vai nos restaurar espiritualmente, intelectualmente, economicamente, socialmente, na tecnologia, e tudo que fizermos vai ter o selo dele, a bênção dele, e nada do mal vai prevalecer. É claro que faz parte as dificuldades. Tá bom? Então eu quis gastar esse tempo aqui para explicar isso, porque eu achei que isso viria de complementar muito o livro de Juízes. Tá bom? Tudo bem, irmã Cleusa? Tudo bem? Júnior, tem mais alguma pergunta? Bom, muito bom, eu gostei dessa explicação aí, foi muito, muito produtiva. Amém. E eu acho que ela é importante, sabe, Júnior, porque a gente começa a entender um pouco os cortes da história, né? Verdade. Vamos pegar um exemplo aqui, Júnior. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos trazer para a história da nossa vida hoje. Nós, como brasileiros, né? Pode ver como o brasileiro, ele é um povo, eu diria, muito pequeno nesse sentido, né? Ele pensa que o dinheiro é tudo para ele. Porque, por exemplo, a gente vê isso muito naquilo que a gente chama do rico, que é o pobre rico, né? Pobre rico. Ele era pobre e ficou rico. Ele acha que agora o dinheiro compra tudo, inclusive a inteligência, né? Verdade. Pode ver. E ele não se atualiza intelectualmente. Ele fica confortável dentro do quê? Dos seus guetos. Isso também é um mal até mesmo entre o povo de Deus. Muitas vezes Deus nos liberta Fica na bolha, né? Deus nos liberta de tudo e a gente não vai estudar, não vai se aperfeiçoar. Então, é importante. Se aliena, né? Vive uma vida de alienação, achando que não precisamos. Então, perceba que em cada período da história, quem tem uma descoberta nova, ele está muito na frente daquele outro povo. Vamos pegar um exemplo aqui, tratando até de um assunto mais contemporâneo. Eu sei que nós temos uma crítica muito acentuada contra o povo chinês, no sentido de serem ali não uma república, né? Mas é um sistema que eles se intitulam como uma república, eles se titulam como uma democracia, mas é uma autocracia. Mas eu queria fazer um comentário apenas. Qual que é? Uma autocracia, né? Mas que país que... Não, a China. A China, não tinha ouvido. A China, né? Ah. É uma democracia? Mas é mais uma autocracia, né? A gente sabe não é democracia. Não é democracia. Eles dizem que são, mas pode ver que eles chamam de República Chinesa, mas não é uma república nos moldes ocidentais. Mas tem um Coreia do Norte fala também que é democrática. Coreia do Norte, República Democrática da Coreia. Entendeu? Agora, olha que interessante. Agora eu vou fazer uma abordagem da nossa geração. Indiferente deles serem uma autocracia. O que eles fizeram em 20 anos ou 30 anos, educando os chineses no mundo, nosso país não fez em 50, 100 anos. Sim, verdade. A maneira em que o presidente da China, ou o imperador, se a gente que representa melhor, né? Porque na realidade é o presidente, mas ele é o imperador. A maneira em que eles investiram em educação e a maneira em que o povo chinês se permite ser educado com disciplinas, com critérios e com dedicação, eles deram 10-0 no Brasil em questão de 20, 30 anos. Então, olha, aí eu pergunto, será que isso... Pode falar, Júlio. E você pegou o exemplo como a China, né? Que é um socialismo. Mas eu pegaria a Coreia do Sul, que avançou dos anos 60, era um sistema deficitário na educação, avançou de tal maneira que superou muitos países europeus. Exatamente, é um bom exemplo de uma boa democracia. Sim. Mas eu peguei a China, por que eu peguei a China? Porque mesmo eles sendo opressivos em muitas coisas, fechados,
controladores, e é uma nação gigante, a gente não pode comparar um com o outro, a maneira em que eles investiram em educação foi admirável e louvável. E segundo vários sociólogos, economistas, historiadores, dizem que agora esse milênio nosso, que a gente está vivendo, ele é chamado de milênio asiático, porque possivelmente a China ou os tigres asiáticos dominarão o mundo e serão a maior potência do mundo nas próximas décadas, século e, quem sabe, no início desse próximo milênio. Assim como os Estados Unidos foi um império ou uma potência mundial no século passado, Está em decadência agora. Vai ser a China ou algum tigre asiático conduzindo a história do mundo. Por isso que é chamado de milênio asiático. E eu não duvido, e se eles continuarem com esse projeto de educação, em pouco tempo eles engolem tudo. Por quê? E aqui, por que eu estou fazendo a observação da educação, mesmo num país opressor? Ora, o povo de Deus tem que ser educado. O povo de Deus tem que conhecer a Bíblia. O povo de Deus tem que aprender as Escrituras. O povo de Deus tem que ter disciplina. O povo de Deus precisa ter conhecimento e fazer com que esse conhecimento não fique numa sala de aula, mas ele vá para fora da sala de aula, gerando fatos. Quando a gente faz isso, a gente evolui. A gente sai de uma tribo e vira uma cidade-estado, ou senão um reino. Mas quando eu falo isso, não prestigiando propriamente a história dos reinos humanos, mas prestigiando aquilo que Deus tem para nós. Porque Abraão, mesmo ele sendo seminômade, ele era dedicado, ele era disciplinado e ele era instruído. José do Egito, ele mesmo sendo vendido como escravo, ele era dedicado, ele era instruído e ele era disciplinado. Quando a gente vê Josué, que era um escravo, e depois se torna um líder, ele era o auxiliar de Moisés e passa a ser depois um dos líderes da sua tribo, e ele se torna um conquistador. Você vê que Josué, mesmo ele tendo uma envergadura que era diferente da envergadura de Moisés, mas ele era dedicado, era disciplinado, e ele fazia acontecer. Quando a gente pega, por exemplo, Samuel, a mesma coisa. Ou seja, nós não podemos nos acomodar com as coisas, nós precisamos vez por outra, sacudir a poeira e falar, eu preciso me atualizar, eu preciso crescer, eu preciso porque Deus assim deseja, porque assim fizeram todos os grandes servos de Deus, indiferente do momento da história que eles viveram. Abraão como patriarca foi singular, José do Egito foi singular, Josué foi singular, Samuel foi singular, e Davi agora como monarca também foi singular. Mas Davi seria singular como monarca ou como patriarca, porque o que implica da gente ser singular é o nosso coração e o desejo de crescer e de se aprimorar. E para encerrar essa fase, esse comentário, que eu acho muito legal, Júnior, quando Davi vence Golias, ele vence Golias com uma pedra e funda. E ele passa depois a ser escudeiro de Saul, passa depois a ser soldado de Saul, passa a ser general de Saul. Ou seja, ele poderia ensinar todo o exército de Israel a arte de atirar com pedras e fundas. Os soldados de Israel poderiam todos andar com uma funda e pedrinhas na mão, destruindo os inimigos. Foi assim que Davi fez? Não. Quando Davi conquista a espada de Golias, era uma espada de uma tecnologia diferente. Sim, dos filisteus. Dos filisteus. Ele consagra a Deus, ele presenteia a Deus. Quem era nos dias de Davi, ou melhor, um pouquinho antes, que tinha só a espada de Filisteu? Era só Saul e Jonatas, filho do rei. Davi consagra. Davi, a partir de então, ele não se satisfaz com a arte de jogar pedras com fundas. Ele vai além. Ele vai além como? Ele vai além em que sentido? Ele quer agora ser um guerreiro com espada. Que espada? Com aquela espada que ele tomou de presente. Por isso que logo depois ele conquista os filisteus, conquista a tecnologia dos filisteus, e agora também eles entram juntamente no reinado de Davi,
eles entram nesse período da arqueologia, que é o período do ferro. E por isso que se torna um reino abençoado. Agora, eles se tornam um reino abençoado porque eles viram, é porque ele está debaixo de um reino? Não. É porque ele tinha um coração a Deus, que, indiferente do momento histórico, ele era uma pessoa incansável, ele queria crescer, ele queria progredir, ele queria fazer mais para Deus. Interessante, não? Muito bom. Tá bom? Motivado pela fé em Deus, né? É o que era a mola mestre de Davi. Exatamente. Ele não perdia as coisas, mas ele continuava crescendo em cada momento. Pode ver que o fato dele querer criar uma casa para Deus é um gesto de devoção, mas é um gesto de progresso. Não deslumbrou, né, com esse poder? Não teve Sim, deslumbre. sim. Mas você vê, ele continuava conservando aquela humildade, mas ele queria mais. Ele queria mais. Não ficou na funda, né? Ele não ficou na funda, exatamente. Eu fico imaginando, Júnior e irmã, eu fico imaginando Davi nos nossos dias, o nosso acervo tecnológico. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo nos nossos dias. Percebam? Por isso que a gente tem que continuar progredindo, pedindo a misericórdia de Deus e nunca se limitar. Sempre ter dentro de nós esse desejo, eu quero crescer a cada dia mais e mais, porque Deus merece o meu melhor e é isso que Deus espera de mim. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem? Tudo bem, irmã Cleusa? Muito legal. Tudo bem, pastor. Então, tá bom. Então, irmãos, vou abrir aqui o slide e para a gente trabalhar um pouco em cima dele. Opa, não é esse, não. Esse daqui. Apareceu, esse daqui não apareceu, né? Peraí. Não. É esse daqui. Estão vendo? Não, ainda não. Ainda não? Preto. Então, a tela preta com a lista de... Viram? Sim, apareceu. Isso aqui. Um pouco Os fatos importantes de Josué, a gente vai ler o próximo slide rapidinho, que é esse daqui. Dá para aumentar um pouco a letra? Dá, vou aumentar. Tem uma tarja preta na frente. Juízes, olha lá. Juiz. Livro de Juízes. Autor anônimo atribuído a Samuel. A data 1375 a 1075. Temas principais e divisão fundamental: guerras civis, opressões por 5 inimigos, guerras de libertação. Período envolvido de 300 anos a 350, alguns vão falar 330, sem uma liderança única. Alguns juízes julgaram simultaneamente. Aí já vemos isso, né? As características. E agora vamos aqui para o livro de Ruth. Livro de Ruth. Vamos ler aqui o livro de Ruth. Espera aí, deixa eu ver o horário agora. Irmãos, eu vou fechar essa gravação para a gente abrir uma nova, tá bom? Beleza. Tudo bem? Tá bom. Só um minutinho.